Salve, salve, galerinha do Pod Pai. Outro episódio, não é isso, Juliana Brandão? Exatamente, episódio especial. É episódio especial? Sim. E nós começamos o nosso podcast no mês da enfermagem. Pronto. Não foi isso? E esse mês é o mês da... Esse é o mês do médico, né? Dia 18 agora é o mês do médico. Mês Outubro Rosa, não é isso? Então... São algumas comemorações. Algumas comemorações aí do calendário relacionadas à saúde. Então, nesse dia 18, nós temos o dia do profissional médico. Antes de você apresentar... Extremamente... Não vou apresentar. Calma, calabreso. Não vou apresentar, não. Tenha fé. Estou contextualizando o nosso episódio de hoje. Graças a Deus, você sempre contextualiza. Diretor, ele disse que queria descer real, né? Descer a ladeira. Os galinhas óbvio, deixa eu quieto, mulher. Então, nós temos, né, o mês do profissional médico, que faz parte da equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, e é importante também a gente trazer uma figura, né, aqui da medicina para a gente discutir um pouquinho aí a importância desse profissional no contexto da assistência à saúde. Perfeito. Então, obviamente que esse episódio é mais um episódio especial justamente porque nós começamos o mês da enfermagem e agora estamos falando de um episódio aqui no mês do médico. E há uma rixazinha, né, entre a enfermagem e a medicina, e é justamente por isso que a gente quer desmistificar, né, essa relação que, na verdade, existem com algumas categorias, existem todos os tipos de relação, mas a gente quer desmistificar isso um pouquinho também. Perfeito. Não é isso? Você contextualizou. Ela fez a tarefa de casa, viu, diretor? Eu sou sempre perfeita. Graças a Deus, gente. Os haters vão pegar essa sua fala, mas tudo bem. Vamos agora falar dos nossos patrocinadores. Quality Ambulância e Clínica Bilife, né? Se você quer referência em remoção, quem é? Quality Ambulâncias. Remoção e área protegida. E área protegida, inclusive. E se você quer referência em fisioterapia, em outros atendimentos, nutrição, psicóloga, tricologia, Clínica Bilife. Perfeito. Então, aproveite, se inscreva no nosso canal, siga lá na nossa página do Instagram e compartilhe muito os nossos episódios. Perfeito. E quem é, Juliana, nosso convidado de hoje? Então, nosso convidado de hoje é um parceiro meu de plantão, não é? E veio aqui representar a categoria dele, veio representar muito bem. Vocês estão muito bem representados, viu, doutores? Então, nós estamos com Avner Almeida. Bem-vindo, Avner. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, gente. O prazer é todo meu. Prazer imenso estar aqui com vocês para conversar um pouco, falar um pouquinho sobre a profissão, desafios e tudo. Obrigado. Bem-vindo. Então, vamos começar falando quem é Avner, né? A medicina escolheu Avner escolheu a medicina. Essa pergunta é sempre de praxe, né? Porque como profissões que exigem muita doação, né? Exige muito abdicação de um pouco do nosso lado pessoal. A gente sempre fala assim, a enfermagem escolheu a enfermagem, a medicina escolheu a Avner escolheu a medicina. Eu digo que é um pouco de cada coisa, na verdade. A minha história, ela passa com... Eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas, sempre estudei escola pública, e no período que eu fui prestar vestibular pela primeira vez, era uma coisa muito difícil. Ainda não tinha, né, os problemas do governo que fazia aquela seleção unificada, então a gente tinha que fazer vários vestibulares. E a minha família não tinha condição de pagar para fazer vários vestibulares, então eu tive que escolher os que eu queria fazer com a possibilidade. Mas eu sempre quis fazer medicina. Quando era bem pequeno, falava que ia ser veterinário, porque eu sempre gosto muito de animal. Mas depois de um certo tempo eu sempre falava que queria ser médico. E aí, como parte da história, né, contextualizando, logo quando eu saí do ensino médio, eu não consegui passar em medicina. Era praticamente impossível e tinha um pouco também daquela coisa de que geralmente filho de pobre não cursava medicina, né? Então eu não tinha condição, minha família também não tinha condição de pagar para que eu continuasse estudando, e aí eu consegui bolsa, estudei pelo ProUni Farmácia. Fiz farmácia, quando eu concluí farmácia em 2012, trabalhei no final de 2012, 2013, em 2014 eu entrei no pré-vestibular, em 2015 passei na UESC, e aí que começou a minha história na medicina de verdade. Então, aí você traz aí um curso que é extremamente difícil, né? Que é farmácia também, Isso. Né? E como é que a farmácia agrega para você na medicina? Nossa, agrega muito. Eu acho incrível, assim, inclusive essa possibilidade de ter outras visões. Né? Eu acho que, de certa forma, o currículo dos cursos de medicina, isso eu estou falando no contexto geral, o que eu estudei hoje, como eu participo, tudo, ele deixa a farmacologia de uma forma, eu acho que ainda um pouco defasada. A gente precisa trabalhar mais farmacologia. E aí o fato de ter trabalhado bastante, de ter me formado em farmácia, eu acredito que é um diferencial.
Eu tenho até colegas, inclusive enfermeiros, que brincam com isso, que eles falam que eu não sou, assim, um bom médico, eu sou um bom farmacêutico, entendeu? Aí eu falo, na hora que você estiver lá no pior, você vai ver se eu vou te atender. Se eu não sou um bom médico, com muita expertise em farmacologia. É isso, entendeu? Não. Eu acho que, na verdade, é o que agrega, né? É o que faz. Eu acho extremamente... Inclusive, quando eu tenho alunos e tudo que são que têm outras formações, é perceptível, assim, que o olhar é diferente, a experiência, a maturidade, isso acaba ajudando muito. A Avner hoje atua na assistência, não é? Mas também atua na educação. Como foi que a educação surgiu para você? Já era um pensamento também? Como foi que você migrou, não, né? Como é que você começou a associar a parte da educação, da formação de outros profissionais médicos à sua rotina profissional? Isso começou um pouco lá na faculdade de medicina mesmo. Quando eu estava na UESC, eu tinha 2 professores. E aí eles ficaram sabendo que eu era farmacêutico, que eles são, na verdade, até hoje, coordenadores do laboratório de farmacologia. E aí eles sempre falavam, vamos fazer iniciação científica e tudo. O curso acaba exigindo bastante da gente, então eu sempre ficava naquela situação de vou e tal, mas nunca ia. Aí quando chegou no 4º ano, um dos professores conversando sobre isso, aí um deles falou, o outro falou, não vai não, tem 4 anos que ele fala que vai fazer essa prova do mestrado e não faz e tudo. Aí eu falei, nossa, vou fazer esse ano, né? Aí fiz, já pensando assim, eu não vou passar. A prova era na segunda-feira, que era posterior à minha última prova do ano, né? Que o curso da UESC é anual, era no sábado e a prova era na segunda-feira. Eu falei, vou estudar o máximo que eu conseguir durante esse período para fazer essa prova. Enfim, acabei passando. E aí enfrentei o mestrado junto com o internato de medicina. Foi, acho que uma das maiores loucuras que eu fiz da minha vida. Loucura mesmo. Eu não aconselho com ninguém. Pra ninguém. Todas as vezes que eu pegava os 2 planos, né, que tinha, eu olhava e falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para dar conta disso? Tive a ajuda de muita gente, obviamente. E aí consegui fazer. Só que logo quando eu me formei, a doutora Mércia, na época, era coordenadora, né, do curso lá da AFIA, e aí ela me chamou para dar aula. Só que eu fiquei pensando, falei, nossa, mas acho que eu acabei de formar, o que eu vou ensinar para esses meninos agora? Eu não tenho experiência, eu vou ensinar para eles as coisas que eu aprendi na faculdade, eu não me senti ainda confortável. E aí, quando foi no final do ano passado, eu tinha optado por começar a estudar para fazer a prova da residência. E aí, como isso de certa forma agregava, você está na academia, te ajuda muito nessa parte de se atualizar, e, enfim, eu falei, acho que talvez seja agora o momento. Eu reduzo um pouco a carga de trabalho, né, em plantões e tudo, tenho mais tempo para estudo e consigo conciliar o trabalho com uma coisa que faz parte dessa formação. E aí eu conversei com a professora Mércia na época e aí comecei a docência imaginando que eu ficaria 2 tardes na faculdade. Entrei no semestre para ficar 2 tardes. E aí, quando eu vi, eu já estava todos os dias na faculdade, estava um plantão só no SAMU na quinta-feira e um plantão na sexta-feira à noite, e o restante era tudo ficar na faculdade. Fiquei na faculdade durante esse período e comecei a perceber que eu gostava muito. E comecei também a perceber que a docência podia ser mais um dos segmentos, mais uma das partes do leque do que a carreira médica podia me proporcionar. E aí foi quando eu comecei a perceber que para mim aquilo poderia ser bom. Depois eu recebi o convite para participar do processo seletivo para ser coordenador do curso. Acabei passando e aí defini que achei que, na verdade, ela não me puxou, ela me... Entendeu? Simplesmente me jogou lá e aí decidi pela carreira de docência. Estou investindo nessa área e estou bem feliz, bastante feliz mesmo. Você acha que... você traz na sua fala, então você acha realmente que esse momento de estar na assistência, de conhecer um pouco mais da realidade, da atuação ali, saindo um pouco da parte teórica, ajudou muito no seu processo como docente? Muito, muito, muito mesmo. Tanto que um dos bordões que eu uso dentro da sala é que eu sempre tento falar para os alunos as coisas que não me falaram e que eu tive que bater cabeça quando eu já estava na assistência, quando eu já estava dentro dos espaços de saúde, e aí para conseguir aprender. Então eu acho que isso foi, de certa forma, tem sido, na verdade, de certa forma, um diferencial e tem me aproximado dos alunos, e eu acho que isso é extremamente importante. E faz diferença, muita diferença, na verdade, assim, em termos de tudo. Porque você vê protocolos, você vê as condutas como deve ser feito, mas assim, esses protocolos eles são feitos com base em estudos e locais que têm um tipo de realidade.
E aí hoje eu trabalho numa outra realidade, que é um município do interior da Bahia, que tem as suas potencialidades, mas também tem as suas fragilidades, e a gente precisa, vamos dizer assim, sambar nesse contexto aí. E aí eu acho que estar dentro da assistência fez muita diferença com todo o perfil e tudo que eu estou fazendo agora na parte da docência. Sim. Vou deixar, né? Porque eu já tô com várias engatadas. Aí por isso que eu já te passei. Foi. Júlia acabou falando dessa rixa que existe, né, entre enfermagem e medicina. E, de fato, quando a gente vai avaliar, a gente percebe que vem mudando, né? Eu estava num congresso recente agora e a doutora Carol, que é neuropediatra, ela estava falando justamente isso. Ela falou assim, meio que as outras categorias odeiam a gente, né? E a gente vem numa construção... A gente vinha de uma construção anterior que tudo era voltado muito na figura médica, né? E durante muito tempo foi assim, porque até a sociedade colocava vocês em uma posição totalmente diferente de outras categorias. Como que você percebe, né, essa posição que vocês foram colocados e justamente desse peso, porque também é um peso dessa responsabilidade da figura do médico. Como que você vê isso, né? E como que isso vem mudando dentro da academia, né? E como isso vem mudando dentro dos plantões. Certo. Assim, eu nunca tive muito problema em ter bons relacionamentos com os enfermeiros. Então, assim, para mim isso é uma realidade muito distante, porque eu sempre tive muitos amigos enfermeiros. Inclusive, uma parte do meu grupo de amigos é formado basicamente por enfermeiros. Então, eu nunca tive muito esse... Eu não sei, assim, eu acho que essa foi um dos privilégios que eu tive de não ter que lidar com isso. Eu já percebi em alguns momentos que tinha algumas pessoas alguns enfermeiros que, de certa forma, tinham uma postura um pouco mais resistente comigo, mas à medida que foram me conhecendo, sabendo da minha história, sabendo das coisas, isso se passou e acabei fazendo amizade. Então, assim, eu não tive muito problema, eu não tive muito isso não. Eu acho sim que vem mudando, na verdade. Eu acho que essa figura do médico como central é uma coisa que é mais do que claro que ela prejudica, na verdade, o que a gente tem como objetivo, que é a melhora do paciente. Eu fico até brincando com relação a isso, porque eu sempre brinquei, né, com essa ideia, tipo assim, os meus enfermeiros. E aí, naquela época, teve aquele comentário, né, que um BBB lá fez e tudo, isso virou uma coisa, e eu sempre brinquei com isso, mas assim, de uma forma muito, muito leve, muito carinhosa. Eu não entendo como propriedade minha. E aí quem trabalha comigo sabe como isso é. De vez em quando eu chego e falo, Ju, você acha que a gente faz isso aqui agora e tal? Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. E acho que, além disso, eu também vim de uma outra profissão que, de certa forma, se interrelacionava com a figura do médico, com uma forma de privilégio diferente. Hoje, as matrizes e as discussões de metodologia dentro dos cursos de medicina, ela discute muito essa parte do médico, não como figura central, mas como parte da equipe multidisciplinar. O que eu percebo, eu falo no contexto não só multiprofissional, mas de multidisciplinar, porque além do fato de termos multiprofissionais, a gente tem uma questão da nuance do que aquele profissional pode oferecer de melhor. Por que eu geralmente falo sobre isso? Porque, por exemplo, já fui questionado sobre a ventilação mecânica não é ato médico, não é parte do médico, mas a gente tem, por exemplo, a fisioterapia que faz a ventilação mecânica de forma extraordinária. Eu tenho amigas, assim, próximas que são fisioterapeutas e que eu mando mensagem para perguntando, fui até aqui, e aí como é que é daqui agora? Então, assim, mais nesse sentido. Mas aí, voltando agora, né, todas as discussões que a gente tem é nessa tentativa mesmo de conversar e de falar com os médicos essa importância dessa equipe. Não só no sentido de que, para fazer aquilo que a gente tem enquanto conduta médica, mas no sentido também de ter a possibilidade dos outros olhares. E aí, mais uma vez, eu vou voltar para uma coisa que é a opinião, e eu sempre tive muito essa ideia de tentar entender os outros olhares. Eu não sou aquela pessoa que tem na vida algo como regra, não. Eu posso até discutir contigo, e aí depois eu não concordar. Mas primeiro eu vou querer ouvir o que você vai ter para me dizer. E aí, nesse sentido, eu também tenho levado isso para a academia. Mas eu percebo que existe mesmo, assim, dentro dos professores também esse novo olhar, essas novas nuances aí. E eu percebo também que o fato de que hoje a gente tem muitos alunos que são de realidades diferentes daquela que via na minha época de vestibular. Então, são alunos hoje que... A gente tem alunos que são cotistas, a gente tem alunos de uma realidade que era semelhante à minha, que vieram de família pobre e tudo. Então, a gente começa a perceber
uma pluralidade maior dentro do curso que antes a gente não tinha. Então, a gente precisa discutir esses outros formatos. E aí eu tenho percebido que muito é feito sobre isso. O que eu acho que mais acontece muito um pouco com essa parte dessa rincha, que eu, né, como eu te falei, eu nunca vivi muito, mas eu percebo que muita gente comenta sobre isso, está muito ligado com questão de valorização em termos de salário. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas o que eu sempre tento, vamos dizer assim, discutir e apoiar, por exemplo, teve um período que vocês que lançaram sobre o piso da enfermagem, eu compartilhei várias coisas que vocês postavam e tudo, porque eu acho que é importante. Então, assim, tem várias coisas, por exemplo, que a gente dá para discutir sobre a questão dos ganhos dos médicos, questão de atraso salarial, enfim, de uma série de coisas, mas eu percebo muito que, de uma forma geral, as outras profissões, elas são muito desvalorizadas. E aí é um pouco difícil a gente também discutir e falar sobre isso quando a gente está na posição do privilégio. Então eu tento, de certa forma, não discutir e falar tanto sobre isso, mas eu acho que está ligado com isso. Eu percebo isso, por exemplo, hoje a gente se forma, a gente tem condição, um médico se forma hoje, ele tem condição de amanhã começar a trabalhar. Quando eu me formei como farmacêutico, não foi assim. Eu tive um tempo ali para conseguir, né? E a gente vai falar sobre isso, mas tem mudado também um pouco desse perfil, né? A gente vê os médicos com uma dificuldade um pouco maior, que é muito semelhante. Não semelhante à enfermagem, mas está se aproximando para essa realidade. A gente vai falar sobre isso. Eu mudei muito a perspectiva. Eu tenho um amigo, Vinícius, e ele é médico. Ele fez enfermagem e aí no 5º semestre passou em medicina. E mudou muito minha perspectiva desse olhar, né? Que às vezes a gente olha enquanto enfermagem, dessa desvalorização, existe uma desvalorização e a gente percebe, talvez, dentro da nossa ótica, uma hipervalorização de vocês, que quando a gente começa a ouvir isso, com a doutora Carol, com o Vinícius, a categoria também não é tão valorizada assim, a medicina. Existem pontos de fragilidades que a gente percebe que durante muito tempo houve uma valorização, mas existe uma desvalorização salarial, existe uma desvalorização do... A gente vê aí, assim como a gente está exposto à enfermagem, mas vocês estão expostos nos pronto-socorros, de realmente receber agressão. Então, assim, existe uma desvalorização também na categoria de vocês, que dentro da nossa ótica a gente acaba não percebendo muito, mas quando você tem esse tipo de discussão, a gente acaba percebendo realmente que não está tão valorizado assim como a gente da enfermagem, às vezes a gente tanto pensa. E aí seria um outro ponto que eu acabo puxando, que a gente acabou falando sobre isso no congresso, que existe uma questão de gênero também. Pela nossa profissão ela ser feminina, a maioria dela, a gente vive num país machista e existe uma questão de subalternidade da mulher dentro do nosso contexto. E aí já é uma outra discussão, que acaba entrando numa outra discussão, porque a enfermagem acaba sendo tão desvalorizada assim dentro do Brasil em si, né? Porque é uma questão de gênero também, a gente precisa realmente valorizar a mulher. O curso de medicina a gente teve um aumento de mulheres, que isso acaba acaba igualando, equilibrando, né? Mas tem uma questão de gênero aí também, né? Um contexto realmente histórico e social aí. Eu acho que tem muito essa questão do particular, do privado, de quem é você como pessoa, né? A gente não tem como fugir disso. Percebo também eu vou completar 19 anos de formada e assim, eu não tenho histórias de rixas e coisas para contar, realmente não tenho. A gente percebe, eu pelo menos percebo muito isso mais a nível de conselhos, né? E por vezes, até quando o próprio CFM regulamenta, né, traz alguma coisa nova, a gente conversando com profissionais que a gente conhece, que trabalham com a gente, eles também não são a favor, né? E se são, vão ficar quietos, porque nós somos a maioria aqui. mas na verdade mesmo, na própria prática, porque eu digo às vezes, a sua fala não condiz com o que você pratica, e isso a gente consegue perceber facilmente. Mas que na prática mesmo, na rotina, a gente percebe que eles também não compactuam com muitas situações. E aí eu trago uma outra questão desse posicionamento da gente também, né? Não vou falar só enquanto enfermagem, não. Vou falar enquanto outras categorias, né, voltadas para a questão médica. Quando a gente pleiteia uma melhoria, eu sempre falo sobre isso. A gente não tem que pleitear rebaixando a outra. Não é porque você ganha mais, não é porque você tem melhores condições. Não, você tem as condições que você deve e ainda assim talvez ainda não sejam as ideais, né? Diante da responsabilidade que você tem. Mas é porque a minha é ruim. Mas não é porque a minha precisa melhorar que eu preciso questionar a sua que está melhor que a minha. Então eu acho que é a mudança desse pensamento da gente também para com outras categorias, né? E suas conquistas. Precisa ser uma luta enquanto categoria de enfermagem, mas que não precisa rebaixar na outra categoria. Então, às vezes, como você disse, eu já tive profissionais enfermeiros que eu senti uma resistência. A gente também vem com alguns outros sofrimentos que, às vezes, a gente não está aberto. Então,
essas relações, às vezes, muitas vezes são construídas, são pensadas por nós. E a gente vai encontrar alguns momentos que vai desencanar mesmo, vai dizer assim, não é bem esse caminho, é entender realmente que o trabalho ele tem que ser multiprofissional, que todo mundo importa nesse contexto, é o fisioterapeuta, é o farmacêutico, é o enfermeiro, cada um tem o seu papel. E que não dá, né, para poder fazer sem. Eu acho que é bem isso. E eu acho que, de certa forma, essa fala acaba juntando também, que colocou pelo seguinte. Então, a gente pega, por exemplo, um contexto da enfermagem que tem uma minoria, né, um gênero que é considerado minoria, e aí isso também é um fator de desvalorização. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre minorias, a gente sempre tenta falar muito a respeito do que se chama lugar de fala. Eu não tenho condição, por exemplo, de determinar para uma mulher aquilo que ela considera machismo. Eu sou homem, eu vou falar sobre aquilo. Assim como, por exemplo, uma pessoa que é hétero não tem como determinar para mim o que é homofobia. E aí tem várias coisas nesse sentido. Então, assim, eu concordo exatamente com isso que o Ju tá falando aí. Pelo fato de que existem essas questões dos olhares. Não estou dizendo que não tem médico que é boçal, não. Que é pedante, mas tem toda tudo. Categoria. E aí é isso. Eu percebo que isso tem em todas as categorias. Eu mesmo já tomei umas abacaxizadas no peito assim, sem do nada. Do Neida recebi. Tomei uma e falei, gente, mas não tem nada que aconteceu, sabe? Então, assim, eu não sou tão reativo, mas em determinadas situações eu já precisei ser. E por uma coisa assim que eu não entendi muito, não, sabe? E acho que tá ligado com isso mesmo, assim, eu acho, inclusive, eu sempre me dispõe muito, como eu falei, do que é luta, né? O que é, por exemplo, da classe, eu, como falei, tenho vários amigos que trabalham com enfermeiros e acho também, concordo plenamente, que a enfermagem tinha que ser mais valorizada, que tinha que receber melhor, concordo plenamente com isso e acho que é mais por esse contexto, a gente, vamos dizer assim, abraçar todo mundo, porque no final das contas, quem tá ganhando mesmo, não é nenhum de nós. Entendeu? Quem tá ganhando mesmo, de verdade, tá lá em cima. Nenhum de nós. E entender também, Avner, a questão das relações, né? Eu não preciso ser sua amiga. Você não precisa ser meu amigo. Você não precisa gostar de mim. A gente precisa se respeitar. Sim. A gente precisa entender qual é o seu papel, qual é o meu papel e que precisa existir uma relação que tem uma finalidade, que é a melhoria das condições de saúde do nosso usuário. E independente, e aí se a gente constrói amizade, eu sempre falo sobre isso. Ó, eu tô aqui para trabalhar. Construir uma amizade é um bônus. Isso. Né? Então, quando a gente consegue trabalhar com pessoas que a gente gosta, com amigos, é maravilhoso. Mas nem sempre isso vai acontecer. Agora, a relação de respeito, entender onde está o limite da minha profissão, onde começa o seu. Então, eu acho que isso é a base, né, para que a gente faça a construção de processos de saúde que realmente visem a melhoria da saúde, né, da nossa população. Eu achei ótimo. Realmente. Acho que falei bonita. Falou. Inspirada. Falou, tá inspirada. Eu tava aqui admirando. Eu tava aqui, ó, falando. Tava admirando nada, tava querendo perguntar. E aí? Checão, velho. E aí? Eu sou tão expressivo assim. E aí, Jefferson trouxe, né, pegando o que ele vinha falando com você, a questão de como é que você vê hoje a formação de tantos profissionais, né? A questão da qualidade, a questão da gente está no município aqui do sul da Bahia, a gente tem um município mais da região sudoeste, que tem diferenças salariais que já chamam a atenção, né? Que tem condições de trabalho diferentes que também já chamam a atenção, e a gente já vê profissionais migrando com a dificuldade maior de escolher um local. Então, antes havia uma oferta e a possibilidade de escolha muito maior. Hoje a gente percebe que alguns profissionais médicos também já estão ingressando em alguns padrões de serviço que eles ingressam, mas já vislumbrando outros espaços mesmo, né? Por conta de uma dificuldade também de muitos profissionais já sendo formados. Como é que você vê isso? Então, assim, essa parte, na verdade, da abertura de escolas médicas é uma coisa que, de certa forma, ela me preocupa, mas não no contexto de, vamos dizer assim, de o que é de possibilidade que o médico vai ter para trabalhar, mas mais no contexto mesmo de qualidade. Eu percebo muito isso. Eu vou dizer porque, por exemplo, logo que eu me formei, eu tive problema para me inserir
E no final das contas eu cheguei a trabalhar acho que em quase todos os lugares onde eu queria trabalhar aqui, mas depois por uma questão de vida mesmo, de qualidade de vida, de comodidade, eu fui fazendo opções. Então essa parte do trabalho, ela está muito ligado com o seu perfil, o perfil que você vai traçar dentro da faculdade, o perfil que você vai traçar em outros serviços, essa parte mesmo de ser um bom profissional. O que me preocupa é isso, né? De você ter um número de escolas médicas que abrem assim de uma forma que de certa forma meio que ela me dá uma assustada quando, por exemplo, a gente vai trabalhar com determinadas pessoas que a gente fica assim, meu Deus, e isso aqui era uma coisa que era para estar basal, era para saber, como o técnico Ju sabe, tudo isso, eu trabalho muito com a parte de emergência. Então, trabalho com a parte de emergência, faço a teorização de emergência na faculdade, então os alunos sabem que, por exemplo, eu aperto mesmo. A parte de emergência é uma coisa que tem que sair você não precisa saber e fazer todos os diagnósticos, não, mas não deixar o paciente morrer, isso é uma coisa que você tem que saber. Então, e aí essa abertura, e tem uma outra coisa voltada para isso, porque hoje, se a gente parar para ver, a gente tem uma certa dificuldade de ter docentes médicos, né? Uma coisa, por exemplo, que me chamou a atenção, quando teve o concurso da UESC, um dos pré-requisitos para ser docente era que você tivesse residência médica. E não que você tivesse mestrado. Por exemplo, eu tinha mestrado, mas não podia participar do concurso para ser professor, porque eu ainda não tinha o CRQ, não tinha ainda a residência, e isso me chamou, de certa forma, a atenção. Porque são ideias e formações completamente diferentes. O médico que está na residência, ele está na residência para trabalhar com especialidade e aí ele vai ter a expertise daquela especialidade. Um médico que faz mestrado, ele se prepara para ser docente. E a gente tem uma baixa, a gente não tem tanto médico que tem mestrado, que tem essa preparação para ser docente. E como a gente não tem isso, as escolas abrem nesse formato, com visões de pessoas que fizeram residência naquele determinado contexto, naquele determinado lugar, mas não sabe e não tem nenhuma experiência do que é ser professor. E ela tem que aprender a ser professor sendo. E aí isso é uma coisa difícil, né? Porque um semestre que eu faço uma coisa que não deu tão certo, aquele aluno ali perdeu aquele e ele foi. Ou ele ficou porque perdeu, ou ele foi e aí ele perdeu aquilo tudo ali para trás. Então, assim, me preocupa mais nesse contexto. Porque a nossa região aqui, em específico, por exemplo, os alunos que formaram agora na AFA, os colegas que eu tenho da UESC que se formaram, todos eles têm conseguido trabalhar. Sim. Quando eu me formei, eu cheguei a pesquisar a possibilidade de voltar para a minha cidade de Minas, que depois eu não quis, mas cheguei a ver possibilidades para voltar para lá também, e teve vários lugares que me recebiam para trabalhar. O que eu acho que talvez tenha acontecido é que hoje o médico não consegue mais, que tem um relato aí do pessoal que fala que quando já formava ganhando não sei quantos mil. Isso aí não tem mais realidade, não é mais realidade, não. Se isso existiu mesmo, eu não vejo, mas assim, ao mesmo tempo também eu conheço alguns que são mais velhos que falam também que não era tão assim, não. Então, fica bem na dúvida. Eu ainda acho que o médico hoje consegue trabalhar. Pelo menos se ele não consegue, vamos dizer assim, mudar de classe social, pelo menos ele consegue independência financeira de uma forma mais fácil do que eu consegui quando eu era farmacêutico. Que outras categorias, né? Então, isso acho que ainda acontece. Essa sua preocupação com qualidade é uma preocupação que permeia todas as outras categorias, né? A gente tem percebido muitos profissionais com qualidade frágil, né? Vamos falar assim, uma palavra bonitinha. O curso de enfermagem teve um período agora que eles estavam tentando fazer EAD. Sim. Ainda tem algumas clandestinas, não é? Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei pensando, gente, a enfermagem tem tanto disso, assim, vamos dizer assim, a enfermagem, em boa parte das coisas, tem muita mão, né? Faz com nada, entendeu? Mas é isso. A gente vem numa luta de realmente fazer com que os estudantes percebam essa necessidade. Porque, por vezes, ele só vai perceber depois que ele já está no campo de trabalho. O que ele quer naquele momento é passar. O interesse é formar, é pegar o seu diploma, não reconhecendo essa responsabilidade, né? Que é a questão... Eu falo muito de legislação, eu bato muito, falei, gente, sabe o que falta para vocês? Conhecer a legislação. Porque se vocês conhecessem, vocês estavam estudando igual uns condenados. Porque a nossa legislação ela é pesada, a legislação para o profissional de saúde, né? A gente pega a Constituição Federal, pega Código de Consumidor, e em todos eles a gente está no lixo, né? Qualquer coisinha a gente está sendo abordado legalmente e o cliente sempre tem razão, exato, né?
E ele que é frágil, então a gente está sempre exposto, né? A gente trouxe uma advogada aqui falando de direito médico. E ela traz muito isso, do cuidado que o profissional precisa ter. Então, mas hoje a gente também tem muitas possibilidades de consultórios, área de estética, né? A parte da hematologia, a própria docência, que tem um vazio de profissionais. Esse edital que você fala mesmo, para enfermeiro, exige no mínimo mestrado. E quando você vê o profissional médico, pede a residência, não pede. Até porque a gente tem aqui na região o curso de Ciências da Saúde. Quando você vai buscar, hoje tem profissionais médicos, tem ingressado mais no curso. Acho que até pela abertura das faculdades particulares aqui, tem feito essa exigência também. Então, os profissionais se veem na obrigação da busca, né? Pela especialização em estricto sensu. Mas antes não. Antes realmente não tinha essa necessidade. Era residência e às vezes é só especialização. Justamente porque não encontrava. Eu sempre tive vontade de fazer o mestrado. Desde quando eu fiz medicina eu já falava que queria dar aula também. Mas depois é uma coisa que eu sempre gostei. Então, assim, quando surgiu a proposta do mestrado, eu fiz por conta disso. Mas concordo, hoje também tem aumentado essa demanda. Mas eu também não sei um pouco se essa também está voltada um pouco dessa mudança de perfil. Né? Então, eu percebo hoje que, pelo menos, colegas, pessoas que são mais próximas, ou que foram, por exemplo, contemporâneos de mim na UESC, eles têm essa preocupação tipo assim, não, de ser professor e dele estar sendo professor, no sentido de formar melhores profissionais. Enfim, aí eu acho também que tem um pouquinho ligado com isso, essa mudança do perfil. Porque, na realidade, você acabou falando isso na sua fala anterior, existe uma diferença gritante do médico assistencial do médico acadêmico. É demais. E aí, quando a gente consegue unir, eu digo isso pelo enfermeiro, a gente que consegue terminar o mestrado e consegue unir a academia junto com a área assistencial, esse profissional, ele de fato, ele consegue juntar os dois mundos que são mundos distintos, porque a academia é uma coisa e a assistência é outra. Correlacionar os dois é a grande dificuldade. É muito complicado e eu acho que o enfermeiro que nunca trabalhou na assistência, que ele consegue trazer a experiência dele que ele não tem para dentro de sala de aula, é totalmente diferente do enfermeiro que tem assistência e consegue realmente unir a academia junto com a assistência. E isso a gente vem percebendo essa mudança de fato na medicina. Durante muito tempo era o que você fazia na sua assistência, era o que você fazia no consultório e não cabe mais. E principalmente quando a gente vai para os indicadores, né? O que cabe dentro do hospital que eu trabalho não cabe para um indicador porque o indicador não está batendo. E aí a gente começa a perceber que a gente precisa realmente correlacionar a academia e a assistência propriamente dita, né? Júlia falou algo importante, eu queria que você falasse, Avni, desse perfil, porque assim, a gente sempre percebeu que quando a gente sai da academia, seja enfermeiro, fisioterapeuta ou médico, a gente não está pronto para assistência, de fato. Ainda existem fragilidades ali do conhecimento que a academia ela realmente não dá. Mas o que a gente tem percebido da enfermagem é, de fato, uma responsabilidade com o outro, uma responsabilidade do cuidar. Não tem o conhecimento e você percebe também uma falta de responsabilidade. Parece que eu tô nem aí, né? E aí eu queria que se você tem percebido esse movimento também na sua categoria, né? Essa nova geração, ela nos preocupa nesse sentido, é de não estar preocupada com o que está entregando. Entendi. Eu acho que dentro dos contextos que eu tenho de experiência com o trabalho, não é uma coisa que eu percebo de uma forma unânime, não. E não sei também se isso é uma coisa que acontece, por exemplo, do curso de enfermagem, mas de certa forma a gente sempre tenta dar destaque para aquilo que é ruim, né? Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela está falando merda, e daí eu vou e dou destaque para lá, porque tem aluno de medicina que está falando isso. Mas se a gente vai perceber de uma forma geral, a maior parte dos alunos, a maior parte dos profissionais tem essa preocupação. Eu não estou dizendo que não tem, não. Eu não sei se um movimento que existe voltado agora para essa parte de direito médico, voltado para essa parte de certa forma, de deixar o médico um pouco mais não, vamos dizer assim, bastante arredio, com conduta, deixa as pessoas um pouco mais preocupadas. A medicina defensiva, né? Isso, medicina defensiva. Então, assim, acaba que eu não percebo tanto essa questão, não. Já vi relatos de pessoas que são despreocupadas, que falam determinadas coisas, mas, assim, são pessoas pontuais, sabe? Não é uma coisa que eu enxergo como unânime, não. Dentro da faculdade também existem pessoas que, às vezes, alunos, por exemplo, que fazem determinados comentários, mas também não percebo isso como maioria, não. A maior parte das vezes o que a gente vê são profissionais que se preocupam, de certa forma mesmo, com
pelo menos ele dar umas condutas que não vai fazer com que pelo menos ele tome um processo, vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que existe essa preocupação dentro da medicina. Acho que também está muito voltado com isso do fato de meio tomar processo, essas coisas aí. Então, é isso que eu vejo. Como é que você vê, você está como coordenador de curso, né? Vamos trazer um pouquinho disso. Você tem um projeto, o meu plantãozinho, não é isso? Isso, o plantãozinho, eles disseram. Disseram. Foi plantar no plantãozinho comigo, menino, plantãozinho abençoado. E assim, a percepção que eu tenho é justamente de que uma pessoa que está inserida na assistência consegue perceber a necessidade do aluno também se inserir no serviço o mais cedo possível, né? Como foi que surgiu a ideia do plantãozinho, né? E como é que você está vendo aí os resultados, né? Eu já vi algumas coisas, mas as pessoas, nossos telespectadores que não conhecem, falem um pouquinho desse projeto, por que você pensou esse projeto, né? E como é que vem se desenvolvendo. Então, assim, eu sempre tive esse olhar de tentar dizer para os alunos as coisas que não me falaram. Uma das coisas que eu acho que a gente tem muita dificuldade quando se forma é entender como é o fluxo do serviço. Isso é uma coisa muito difícil. Entender qual a importância da triagem, qual a importância da sala de medicação, qual que é a diferença de uma ficha cadastral para enfim, essas coisas. E aí, quando eu fiz esse projeto, eu fui questionado sobre isso. Nossa, mas você vai levar aluno do primeiro período para os ambientes de saúde? Só que esses alunos, eles são, vamos dizer assim, partilhados dentro do serviço de acordo com a complexidade daquele determinado setor. Então, eu tenho alunos dos primeiros períodos que ficam na sala de triagem. Eles ficam na sala de triagem, treinando a aferição de sinais vitais, classificação de paciente e tudo. Os alunos dos períodos, geralmente entre terceiro ou quarto até o quinto, aí eles vão para a sala de medicação. Então, eles fazem a administração das medicações, estão lá para pegar acesso, administração intramuscular, e aí eles vivem aquele contexto. E os alunos do sexto ao oitavo na faculdade eles já começam a atender no ambulatório, mas aí eu trago agora eles para uma realidade do serviço, que é um serviço que tem a sua agilidade diferente do ambulatório. O ambulatório acadêmico ele é para funcionar da forma como ele tem que funcionar. As agilidades do serviço, ela tem muita diferença. E aí eu trago eles para ver isso. Então isso surgiu dessa perspectiva. Primeiro que eu acho que na formação do médico, a gente algumas vezes demora muito tempo para ir para esse serviço. Então, muitas vezes a gente vai para o serviço só no internato, né? Na matriz tanto da UESC que eu fiz quanto da AFA, já tinha a possibilidade do aluno ir para a unidade básica de saúde através, né, da integração ensino, serviço e comunidade, mas eu sempre achei que isso ali era uma das visões que o aluno precisa ter. A gente precisa fomentar muito o aluno a entender e atender na atenção básica, mas eu queria também que o aluno tivesse a oportunidade de ver as outras coisas, inclusive para determinar se aquilo era perfil dele ou se não era. E aí o projeto surgiu nesse contexto. Eu quero, inclusive, aproximar mais os alunos do serviço para que eles consigam entender como funcionam diversos setores dentro do ambiente de saúde, para entender, inclusive, a importância de cada um. Não é que a triagem é menos importante e tudo, eu acho que precisa valorizar cada um daqueles profissionais que fazem parte daquele ambiente e entender o porquê que ele faz aquilo. E como, às vezes, pode ser difícil fazer aquilo. Né? Os alunos também eles precisam entender que, quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente, por exemplo, público, boa parte daqueles profissionais que estão ali, eles estão sobrecarregados tal qual todo mundo. Então, como é que eu já tive situações, por exemplo, de estar de plantão, que aí eu vi uma determinada coisa, por exemplo, que eu prescrevi de emergência, e aí demorou um tempo, assim, e aquela coisa não tinha sido feita. E aí, no primeiro momento, eu falei, caramba, você fica um pouco, né, o paciente está ali daquele jeito, até agora não foi feito. Mas e quando você vai ver o contexto? Quando você vai ver tudo, tá todo mundo ali sobrecarregado, tá todo mundo ali, tipo, tentando fazer as coisas e não tá conseguindo fazer e tudo, aí você fica assim, entendeu? Em alguns momentos você vai ter que ir lá, você vai ter que conversar, olha, vamos tentar priorizar isso aqui, depois você faz isso aqui, tudo, mas eu queria que eles percebessem isso. Quando o serviço é sobrecarregado, a importância de cada um dentro do setor, a importância de cada setor, que eles soubessem o que é feito dentro desses setores também, para entender um pouquinho mais disso. Abner, você falou um ponto muito importante que a gente acaba percebendo. Quando a gente consegue ter um médico parceiro, a gente acaba conseguindo unir, que é justamente gestão do plantão, né? Quando o médico é parceiro, a gente consegue gerir o nosso pronto-socorro diferente do médico que só quer bater ficha. Porque o médico que só bate ficha, ele não entende como é que funciona o contexto do pronto-socorro, e aí o pronto-socorro ele fica lotado e é caótico, e na realidade se dá porque quem está batendo ficha, que são vocês,
acaba não entendendo que existem outras repercussões de não conseguir encaminhar o paciente para a enfermaria porque não tem vaga, de um pronto-socorro que eu tenho muita tomografia, muito exame. Então, a importância realmente, além de unir os saberes que é a enfermagem e medicina, mas também de entender da gestão do plantão, que às vezes a gente percebe que vocês não têm tanto isso na academia, porque essa gestão acaba ficando muito para a enfermagem, mas sem a medicina em si, a gente não consegue fazer gestão do plantão, porque quando a gente tem um médico que não trabalha nesse contexto, não adianta o enfermeiro querer gerir, porque não consegue, né? A gente não consegue. E vou te falar, eu aprendi isso, na verdade, com amigos enfermeiros. Logo quando eu me formei, eu trabalhei durante muito tempo no Costa do Cacau. E tanto trabalhei na emergência, quanto trabalhei na UTI. E eu tenho, nesse período eu tinha 2 amigos que eles eram coordenadores de enfermagem dos 2 setores, amigos próximos, assim. Eles eram coordenadores de enfermagem desses 2 setores. E aí, às vezes, aconteciam determinadas coisas, eu chegava descabelando, falando, olha, o que está acontecendo isso aí? Eles, calma, vamos lá para poder ver. Aí, quando via, que aí a gente ia começar a discutir, a falar sobre isso, então, mas é por isso e tal. Não sei, e aí você vai percebendo, sabe? Então, eu acho que é bem nesse sentido. Eu quero tentar organizar e instituir isso para que os alunos tenham oportunidade de estar nos setores e eles consigam entender cada nível de complexidade que é feito daquele setor e a importância disso justamente por conta da gestão de plantão. Não só para essa parte, por exemplo, gestão de plantão, farmacoeconomia. Você vai pegar, por exemplo, uma UTI. Hoje em dia, a UTI gasta mais com omeprazol do que com antibiótico. Porque você tem protocolo que coloca isso, mas assim, ninguém nunca parou para poder... não vou dizer ninguém, né? Mas assim, talvez boa parte dos profissionais nunca tenham parado para entender, mas por que é que eu estou prescrevendo omeprazol aqui? É como se sou farmacêutico, eu já fico ali meio, né, e tal, pensando nisso. Então eu acho que precisa exercitar muito. No curso da AF eu tenho falado muito a respeito disso. De inclusive a gente utilizar os eventos que são organizados lá para falar de farmacoeconomia, para falar de gestão, é um dos pilares da formação e eu acho que a gente precisa exercitar muito mais isso, porque eu acho que é uma coisa que melhora para todo mundo. Uma das coisas que eu acho interessante disso que você está comentando, todas as vezes que eu chego na UTI, por exemplo, do Hospital de Ilhéus, aí o pessoal fala, nossa, graças a Deus, porque às vezes o plantão está caótico, e eu sempre chego e falo assim, gente, a primeira coisa, quando está todo mundo descabelando, tá, gente, peraí, primeira coisa, vamos lá definir o que é prioridade. Então, primeiro a gente vai aqui na assistência desse aqui que está... E a gente vai fazer tudo aqui e tal. Aí depois a gente vai passar para esse e tudo. Então, não, tem 2 que estão aqui muito mal. Então, você, vão para cá, que eu vou junto aqui para cá e terminando aqui eu junto. Então, vai fazendo isso, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Muito. Você fala aí da questão da gestão da economia. Quanto que isso é importante? Porque principalmente hoje que a gente fala da medicina defensiva, né? A gente também vê profissionais solicitando exames, especialidade aí trazendo para a atenção primária. O profissional não avalia mais, né? Era o generalista, mas o generalista tudo ele pede especialista, que o paciente entra na fila da regulação, que nunca vai ser suprida essa necessidade. A gente tem a possibilidade de um telesaúde, que é um serviço de teleconsulta gratuito, que os profissionais também não conhecem, não fazem uso. Então, assim, realmente conhecer a parte da gestão que não era muito trabalhada e a gente percebe que vem mudando um pouco desse perfil também. E na parte metodológica, né? A gente tem visto aí, principalmente na instituição que você trabalha, eu conheço alguns profissionais de lá, conheço muitos, né? Profissionais de lá. Estou te esperando lá. E a gente tem percebido realmente o uso muito maior das metodologias ativas no processo de aprendizagem desses alunos, né? Com outras dinâmicas, né? Como é que você percebe também os resultados desse aprendizado, os resultados, né? O que é que os alunos trazem também? Então, a gente vê aí os OSCE, vê PG, tutorial. Os tutoriais. Então, já vinha, né, no PBL, lá na UESC e tudo, e vem inovando realmente. A gente vê, tem pós-graduação hoje de metodologias ativas, muitos profissionais fazendo realmente para se inteirar de como é que pode trazer uma dinâmica diferente para o aprendizado desse aluno. A gente já saiu daquela fase que o professor chega na frente e solta conteúdo, como detentor do saber, ele tudo sabe, só ele sabe, né? E do aluno ficar pedindo slide, os alunos falam assim, professora, me manda esse slide. Eu falo, para, que coisa feia, o slide para guiar você, a gente não usa isso, né? Então, como é que você vê esse uso das metodologias ativas de aprendizagem para os alunos? Essa pergunta que você está falando é uma pergunta até interessante, porque, por exemplo, todas as entrevistas que eu fiz para ser coordenador de curso, eles sempre me perguntaram isso. E eu sempre respondi que eu achei que foi um pouco diferencial para mim, e na verdade né? Eu ter feito farmácia pelo método tradicional e ter feito medicina por metodologia ativa. E aí eu me apaixonei pelas metodologias ativas e fui entender
Desde quando eu era pequeno, que eu estava na escola, toda vez que a minha mãe ia nos lugares, eu falava assim, ele é um ótimo aluno, mas conversa demais. Era sempre isso. E aí, a metodologia ativa fez isso de mudar na minha vida. Eu acho que, de um primeiro momento, assim, quando a gente chega, como a gente vem toda uma base, né, de uma metodologia completamente tradicional, quando o aluno chega, por exemplo, no primeiro período é um baque. Porque geralmente a gente não consegue muito ainda entender como é que a gente vai delimitar até onde a gente tem que ir. Porque, né, você tem que estudar sobre sistema cardiovascular. Aí quando você vai ver, você fica assim, meu Deus, mas assim, eu tenho que... O que é, né? E aí, hoje em dia, a parte boa desses profissionais que estão se formando é que a gente entende que essa metodologia, a gente fala que ela funciona em forma de espiral. De certa forma, por exemplo, o primeiro período ele vai espelhar com o terceiro, aumentando o nível de complexidade, que depois espelha com o quinto, que aumenta ainda mais o nível de complexidade, que espelha com o sétimo, até que vai aumentando esses níveis de complexidade. As metodologias ativas, eu acho que ela dá um grande diferencial para a gente que se formou nesse sentido, porque você fica, de certa forma, um pouco autodidata e independente. Ajuda muito. Vocês devem ver isso no serviço. Tem várias coisas que às vezes você fica... Mas como é que é mesmo o protocolo disso aqui? Você saber onde procurar, você saber o que é que você... Sabe, isso faz muita diferença. E, além disso, eu acho que ela te atualiza o tempo todo. Né? Porque dentro anteriormente, por exemplo, dentro da medicina, boa parte das bases do que a gente estudava era baseadas em livros que eram consagrados. Você pega aí o Guyton, né, enfim, Tortora e tudo. E aí, quando você vai pegar os livros de clínica médica, eles foram escritos com protocolos que são baseados em estudos que, quando eles foram publicados, já tinha 10 anos atrás. Né? E aí, a medicina tem mudado muito com relação aos protocolos, com relação a isso. Então, quando você incentiva um aluno, essa aqui é a base, mas você precisa utilizar outras literaturas, outros olhares. Quando você pega, por exemplo, ginecologia obstetrícia, você tem protocolos que são diferentes, atualizados, e são diferentes dentro de sociedades diferentes. Então, assim, o aluno ele consegue ver mais coisas, ele consegue definir mais coisas, e é isso, assim, dá uma certa autonomia, que eu acho que faz muita diferença para ele na hora de definir conduta e tudo. E definir conduta de forma baseada em literatura, né? Não uma coisa off-label, da cabeça dele e tal. Não, ele consegue dizer, eu fiz isso porque determinado artigo, enfim, determinado estudo fala sobre isso e tudo. E dentro da própria faculdade, além de ter a metodologia ativa como forma de aprendizado dos conteúdos médicos, nós temos também um módulo que ensina o aluno a pesquisar. Então, ensina o aluno quais são as literaturas que são confiáveis. Porque com, né, o avanço que a gente está falando agora da inteligência artificial, de publicação de artigo, tem revistas que são mais confiáveis, mas boa parte delas às vezes são pagas, e aí as pessoas não querem pagar para poder, né, selecionar um determinado artigo, e aí selecionam de revistas que às vezes não são tão confiáveis, e acho que aquilo ali vira, então porque tá publicado, então é bom. Então a gente tem, por exemplo, um módulo também que ensina o aluno a pesquisar. E eu gosto muito das metodologias ativas por conta disso, sou um defensor nato de metodologia ativa nesse contexto. Acho que é uma coisa que todo mundo devia se inserir, não precisa ser totalmente, às vezes, né? Se a pessoa tiver um perfil de tradicional, também é válido, mas eu acho que você ter um pouquinho de autonomia é bom em todos os sentidos, principalmente para estudar. Esse olhar crítico, né? Que é necessário para quem trabalha na área da saúde, desenvolver realmente o pensamento crítico. Você traz as bases e você, por exemplo, quando a gente está falando de sociedades com decisões, né, com resoluções diferentes, você que vai bater o martelo e falar assim, não, de acordo com tudo que eu venho estudando, eu acho que essa aqui é mais condizente com a minha prática, essa, né, que tem mais resultados. A gente viu na pandemia agora como o tratamento da Covid virou um negócio assim que você ficava... E com a evidência científica. Isso, a gente tinha evidência científica, mas tinha dentro da própria, vamos dizer assim, comunidade médica, pessoas ou determinados grupos que queriam fazer, sabe? E aí a gente exercita muito isso dos alunos. Então, eles aprendem a ser autodidata, com toda a metodologia, mas também aprendem a pesquisar e voltar sempre para a ciência, porque a gente está falando de uma medicina baseada em evidência. A gente sempre bate muito nisso lá, medicina baseada em evidência. Não é porque eu achei que isso aqui vai dar certo que vai dar certo, não.
Mesmo porque na medicina nunca nada é 100%, né? Então, eu sempre falo isso também. Nunca nada é 100%, tá? O paciente ele não lê o livro, né? Para poder ter os sintomas que você leu lá e ele vai ter tudo. Então, você tem que ter essa expertise aí. E aí, quando você vai vendo outros formatos, tudo, e vê estudos daquilo, né? Consegue selecionar estudos, consegue ver se esse estudo tem impacto mesmo, se for uma coisa que, fiz um negócio pequenininho ali. Patrocinado. Entendeu? Muito bem patrocinado, Isso, né? Com resultados mais direcionados. E entender também que metodologia ativa, você falando assim dos processos seletivos que você participava, às vezes a gente vai falar assim, você trabalha com metodologia ativa? Sim, metodologia ativa você manda o aluno ler e aí manda o aluno explicar, né? Então a gente sai um pouquinho dessa caixinha, dessa metodologia ativa, que nunca foi metodologia ativa, né? E aí os alunos questionam, não sei, né? Aquele professor que nem estudou, chega lá, me dá um texto e manda ler o texto. Não, mas realmente ter essa busca. Hoje então tem pós-graduações. O nível de complexidade dessa parte das metodologias ativas, quando a gente vai ser professor, que você vai ver ali, são muitas camadas do que você precisa fazer, e não fazer no sentido de ensinar talvez o conteúdo, mas de ensinar o aluno a aprender. Que, na verdade, é uma coisa, assim, às vezes até um pouco mais difícil do que ensinar o conteúdo, entendeu? Sim, era muito mais fácil chegar ali, coloca ali um slide e você solta o conteúdo. Primeiro que você vai selecionar aquilo que você domina melhor. Exato. Né? E o resto você manda o aluno estudar, então é muito mais fácil. A dificuldade do professor também é maior. E aí, uma coisa que você traz também, por isso que é bom, muitas vezes, você está inserido... A gente sempre fala, né, de quanto é bom ensinar. Eu conversava muito com a Agnes sobre isso, né? Por quê? Porque obriga a gente a estudar. Quase me obrigou a ser professor, só para deixar isso claro, entendeu? Quase me obrigou. A gente estava nos plantões e ela estava estudando, aí ela virava e falava assim, você já terminou o seu mestrado, agora você vai também estudar, que você vai ser professor. Eu falei, eu não tô aguentando. Quando ele falou, tô dando aula, eu falei, agora eu tinha razão. Porque ele falava, Ju, eu preciso. Mas, menina, aí eu falei, você precisa, eu vou. E quando ele foi conversar, eu falei, agora, meu amigo, não tem pra onde correr, porque o professor, por obrigação... Quer dizer, nós da área da saúde, né, obrigatoriamente a gente já faz isso, né? Mas acho que ser professor parece que traz uma responsabilidade ainda maior, porque assim, além de cuidar do paciente, de pegar um caso, você é responsável pela formação de outros profissionais, né? Então, quando a gente faz uma crítica do perfil dos profissionais que estão no mercado tudo e você passa para a docência, você é responsável, né, por aqueles profissionais. Então traz um peso, além do peso do cuidado, além do peso do salvar o paciente, você agora também traz o peso da formação de quem vai fazer isso, né? E de quem pode atender você, de quem pode atender o seu familiar. Então a gente traz... E hoje em dia, assim, por exemplo, na coordenação, eu já tive experiência, por exemplo, de pessoas que me ligam para poder falar dos alunos que estão no setor, por exemplo, estão no internato. Tal aluno assim, graças a Deus tem tido bons resultados, elogios e tal, mas existe essa preocupação também, né? Porque como eu até ontem estava inserido em todos os serviços, então todo mundo me conhece. E aí, agora sabendo que eu estou fazendo... Que é o coordenador, você está frito. Aí já liga mesmo. Mas isso é muito bom, né? Porque traz um feedback também para a parte da condução, né? Eu acho isso ótimo. Inclusive, já teve vezes que eu falava, não, dê advertência mesmo. Pode dar advertência. Tem que dar mesmo. Entendeu? Isso é fantástico. Abner, a gente percebe que muitos estudantes de medicina trazem muito essa questão da profissão mesmo. É uma profissão que, aquilo que Jefferson disse, né, traz um peso muito grande. A própria sociedade endeusa os médicos são os salvadores da pátria. Mas isso também traz uma pressão e traz um adoecimento também. A gente vê o adoecimento aí de muitos profissionais da área da saúde. Como é que vocês trabalham essa questão da saúde mental desses alunos, né, desses profissionais, desses futuros profissionais? Já existe uma pressão... Existe. Que o próprio aluno já se cobra muito, né? Existe, assim. Hoje, dentro da faculdade, nós temos um núcleo, né, que é o núcleo da experiência docente, que ele é formado por psicólogos e psicopedagogos, mas esse núcleo é um núcleo de acolhimento. Então, se o aluno, por exemplo, tem algum tipo de neurodiversidade, ou é diagnosticada, ou então se ele passa por algum momento dentro da própria faculdade, por exemplo, pré-prova, ele tem um quadro de ansiedade, choro, alguma coisa, eles são acolhidos nesse espaço, que é um espaço até muito bem acolhedor dentro da faculdade. É um dos espaços mais bonitos que eu acho, assim, da faculdade. Então, os alunos, eles não realizam psicoterapia dentro desse setor, mas acolhimento é muito. A gente tem psicólogo, tem tudo lá. Mas é até interessante falar sobre isso, porque nesse semestre agora, que eu iniciei como coordenador, quem fez a aula magna fui eu.
E aí, a aula magna eu falava sobre isso, eu falava sobre carreira médica e falava sobre a construção da minha carreira. Porque quando eu me formei, eu formei na segunda onda da Covid. E aí, a gente teve aquele semestre que foi adiantado para se formar, para a gente começar a trabalhar, e eu tomei isso com muita responsabilidade. Trabalhei muito do período da Covid, estava inserido em praticamente todos os ambientes da nossa região aqui, que eram Covid. Trabalhei no Hospital de Campanha, trabalhei no Costa Cacau, na UPA Monte Cristo. Então, todos os lugares que eram de Covid, eu trabalhei nesses setores. E aí, a própria pandemia, junto com a responsabilidade que a gente assumiu naquele, deu uma bugada na minha cabeça, né? E aí, de determinado momento, eu tive que parar, né? Dar uma sossegada naquilo ali para poder organizar a saúde mental e tudo. E aí, eu acho que foi só nesse contexto que eu percebi que a gente já era treinado para isso dentro da faculdade. Dentro da faculdade eu já era treinado para aguenta, estudar até não sei que horas é isso mesmo e tudo. Só que o que eu acabei percebendo é que, na verdade, não está ligado com você ficar estudando até tarde, não está ligado com você se autoflagelar para conseguir dar... Está muito mais relacionado à organização daquilo que você vai fazer. E de como você organiza, por exemplo, os módulos para os alunos estudarem, como os coordenadores de módulos também fazem isso, porque dá para fazer o processo menos sofrido. É muita coisa para estudar mesmo. Você formar médico generalista é uma coisa muito difícil, porque existe aquela expectativa de que você precisa saber tudo de tudo. E não é. Sabe? Não tem como saber tudo de tudo. E aí a gente sempre se preocupa muito. E a aula magna que eu fiz foi justamente falando desse contexto. Eu até ganhei um apelido na faculdade, que era Barbie Profissões. Que eu falava sobre outras coisas. Sobre o que eu fazia da minha vida, além de ser médico. Eu exercito muito essa parte de que médico é uma parte do Avner. Então, médico é a minha profissão. Professor, médico é a minha profissão. Mas eu tenho várias outras coisas. Eu sou várias outras coisas. E eu sempre falo muito isso com os alunos. Não é que eles não precisam ter responsabilidade sobre a faculdade, porque aquilo é muito importante na vida deles, porque a profissão é uma parte muito importante na nossa vida. Mas não precisa também você ficar fazendo terrorismo, não tem necessidade disso. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não trabalho muito bem, apesar de gostar de emergência, eu não trabalho muito bem com gente me pressionando assim demais, sabe? Por isso que eu acho, por exemplo, que a gente dá plantão junto fica ok, porque tipo, ninguém fica gritando na orelha de ninguém fica, sabe? Tipo assim, a gente vai fazer o quê? Tem que fazer o quê e tal. Então, nesse sentido. E aí eu não gosto muito, e não gosto que também isso seja feito com os alunos, não. Esse método de... da guerra, né? Tem que trabalhar na guerra, sob pressão. Isso. E não acho que tem necessidade, não. Porque a própria profissão, o próprio fazer já traz uma pressão inerente, né? E se a gente for olhar para a trajetória de vocês, são muitos anos de dedicação estudando. Isso vem mudando muito o perfil, mas obrigatoriamente vocês saíam da graduação e entravam na residência. Eu tenho acompanhado a residência de Vinícius, né, que é um amigo meu e está na residência de cirurgia. Eu falei, velho, poderia ser menos traumático para vocês. É de um processo de adoecimento, de tipo, você chegar às 5 horas da manhã na enfermaria e sair às 20 horas, que você passa daquelas 60 horas semanais, né, que é o que a residência ela prega, e que você fala, velho, o ambiente é um ambiente adoecedor. Sair disso pós 3 anos, pós 4 anos, quem consegue sair bem, sem nenhuma sequela psicológica, tá muito bem, porque realmente é muito traumático. E aí quem tá na posição de docente, na posição de preceptor, pode realmente fazer isso menos traumático na vida do outro. Tem essa compreensão de que faz parte da sua vida, mas não é você só. Você não é só. Outra coisa também que eu acho, a gente tinha muito dessa questão do aluno ser ensinado com estratégia de ensino ele ser humilhado. Eu vou dizer que isso aconteceu comigo muitas vezes. Então, tipo, você era colocado de frente a um paciente, e aí, por mais que você tivesse estudado, sempre acontece alguma coisa, tipo assim, você é aluno, você tá ali para aprender. E aí, por exemplo, que você não conseguiu pegar, então você não conseguiu aprender, você era humilhado na frente daquela pessoa, daquele paciente que depois você ainda ia acompanhar outros dias na enfermaria, que às vezes eles ficavam com dó de você, ou então ele te descredibilizava completamente, né? E tinha isso de professor. Então, aí eu acho, né, que isso aí é uma coisa muito errada. Eu espero que isso, apesar de estar vindo mudando, que mude cada vez mais. Não acho que tem nenhuma necessidade de ninguém ser humilhado, nem descredibilizado. Eu acho que os processos de avaliação e de aprendizado, eles têm que ser sérios. Sim. Não vejo nenhum problema nisso. Acho que as provas, elas têm que cobrar aquilo mesmo, mas fazer isso como estratégia de humilhação, eu acho péssimo.
E que acontece no internato, acontece na residência, né? Já a gente está falando já do médico já formado e que infelizmente acontece. E eu falo isso muito para enfermagem. Às vezes a gente pede o gancho de elo com a categoria médica, porque enquanto interno, a enfermagem acaba... E aí eu tô falando de pessoas específicas, não na enfermagem como todo, acaba humilhando, acaba não ouvindo, não validando. Com o residente, né, o R1, a gente acaba não validando. E assim, é entender que esse profissional, ele vai voltar pro serviço depois. Ele vai voltar pro serviço depois. E às vezes ele é tão arredio às nossas informações, mas foi pelo contexto que ele acabou passando, né? E aí... da importância de acolher. Júlia fala muito isso, mas da importância de acolher quem está chegando. E aí a gente está no sentido de acolher esse colega que está no internato, esse colega que está na residência, que não é detentor do saber, que não sabe tudo, né? Ele está indo para uma expertise. Eu sou da pediatria, ele vem como médico generalista e existem nuances da pediatria que, enquanto generalista, ele não vai saber. E às vezes eu, enquanto técnico de enfermagem, tenho muito mais expertise naquele serviço ali do que ele. Então, assim, é realmente de entender que a gente está com um objetivo único, que é assistir o paciente. E aí eu acho que o Unir Saberes é muito mais dessa linha aí. É muito sobre a educação doméstica também, sabia? Eu falo, muito seu perfil. É muito seu perfil. A gente vai trazer todas essas coisas que vão acabar influenciando no processo. Mas é muito sobre quem você é, da sua formação domiciliar, familiar. Eu acho que acontece muito. E acho que, assim, já trazendo para o lado de professor, mais difícil do que ensinar e educar, né? Que algumas vezes acaba que a gente tem que fazer isso também, isso. Né? Eu falo isso, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso começou agora aquela discussão sobre pessoas transexuais do uso do banheiro. Sim, sim. Aí, em algum momento, eu soube de uma discussão que aconteceu. E aí, eu vou dizer sinceramente, assim, quando tem um aluno falando, eu até falo assim, ele está lá no contexto, está vindo de um contexto, da família dele e tal, então ele tem aquela, vamos dizer assim, aquela opinião estrutural, aquele preconceito estrutural. O que me preocupa muito é quando eu vejo professores falando determinadas coisas que, por mais que você pense, eu acho que você está no lugar de formador. Exato. E é isso que me preocupa. Essas coisas são coisas que me preocupam. Aí um dos professores que, quando a gente estava comentando sobre isso, o professor falou, mas se a gente for parar para ver, por boa parte das vezes, a faculdade, dentro desses contextos, a gente silencia essas discussões. Porque a gente não quer ter o embate, a gente não quer tudo. Eu sempre falo no sentido de que, geralmente, eu não silencio, não. Eu trato elas com assertividade. Eu já tive, por exemplo, alunos que questionaram, por exemplo, cotas. Né? E aí eu falo que precisa ser falado, eu só falo com assertividade. Né? Então, eu acho que está muito ligado com isso. A gente não tem que silenciar, a gente precisa falar. É como a gente se comunica. Isso. Não é o falar, né? Mas, a verdade, é a forma como a gente se comunica. E eu acho que todos os... Eu acredito nessa ideia de que todos os perfis, eles são importantes. Até mesmo porque eu tive, por exemplo, essa percepção quando eu estava na faculdade de colegas que chegavam com um perfil e quando se formaram tinha um perfil completamente diferente. Então a gente consegue ver como a faculdade não está ali, por exemplo, só para ensinar, mas essa pluralidade que tem, aquilo que eu trago do meu contexto, quando eu falo para um colega olha, eu penso dessa forma, que olha a realidade que eu vim. A realidade que você veio é um pouco diferente, assim, e tal. E aí a gente consegue abrir espaço para discutir isso, não só dentro da sala de aula, mas nos diversos contextos. Eu acho isso muito importante, sabe? A faculdade tem isso de trazer muito isso. Então, eu geralmente falo, não silenciar esses... É mais do que ensinar técnica. Muito. É isso, assim, ensinar a entubar, passar um acesso, se eu treinar um macaco, talvez ele faça isso, entendeu? Só que agora ele precisa saber se aquilo é indicado, se aquilo não é indicado, o que é, se vai ser bom sempre, né? Avner, nesse período, né, que você já está atuando aí na medicina, fala aí pra gente, assim, qual foi a sua maior dificuldade e qual foi, assim, o que é que, com certeza, né, já tiveram vários eventos que vão te remeter a essas situações, mas, assim, elencando, assim, qual foi a sua maior dificuldade e qual foi, assim, aquele momento que lhe deu mais prazer? Bom, vou começar pelo momento que deu mais prazer, sabe? Que foi uma coisa que, nossa, foi muito marcante para mim. Que foi o fato de que, quando eu entrei para ser coordenador do curso, nós já tínhamos uma visita do MEC agendada. E eu nunca tinha enfrentado, né, uma avaliação do MEC. E foi uma coisa que de certa forma, me assustou, né? E aí... Só que, nossa, eu estudei muito. Enfim... Fiz tudo que eu podia fazer, e aí quando a gente recebeu a nota 5,
Ah, meu Deus do céu. Foi uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida, assim, de você ser avaliado por uma instituição, né? MEC é uma coisa gigante, assim, sempre respeitei muito, né? Como aluno, como professor e tudo, você ser avaliado. Então, foi uma das melhores coisas que teve. Isso também, de certa forma, ajuda você a botar os pés no chão e dizer, não, eu tô aqui para isso mesmo. Porque, por várias vezes, a gente, principalmente a gente que veio de um determinado de interior e tudo, família pobre, enfim, a gente sempre fica um pouquinho com aquela síndrome de impostor, né? Se, tipo, será que eu mereço mesmo isso aqui? Será que não tinha outra pessoa melhor para eles colocarem e tal? E aí, quando você passa por isso e você consegue, tipo assim, vamos dizer, gabaritar aquilo ali, para mim foi uma coisa maravilhosa. Foi muito, muito, muito bom dentro da faculdade. Com relação às outras a parte de dificuldade, de desafio dentro da faculdade. Eu nunca tive muito medo com os alunos, não. Eu sempre achei que eu tenho um perfil de me aproximar muito deles. Então, com aluno, eu não tenho problema. Aluno comigo é muito bom. Com a direção da faculdade, meu Deus, assim, eles são muito parceiros, são maravilhosos, eu sempre tenho muito espaço para conversar. Então, também foi uma coisa também que nunca me preocupou. A gente conversa, resolve muito e tal. Uma das coisas que eu acho desafiador é professor. Professor é desafiador por conta do que a gente estava discutindo agora. Essa questão de você ter pessoas que são formadores de opiniões, que elas são excelentes profissionais, mas que às vezes elas têm um pouco de dificuldade de entender a magnitude daquele papel que ela está exercendo ali agora enquanto professor. Então, para mim, o que é mais desafiador é lidar com um professor. É uma coisa que eu tenho que... Às vezes eu exercito muito... Parcimônia. Isso. Sabe? Assertividade. Porque eu sempre tenho tentado, assim, não deixar de falar aquilo que eu acho que eu preciso falar. Às vezes é um pouco difícil. Eu preciso, por exemplo, conversar uma coisa aqui agora, já pensando na estratégia do que eu acho que precisa ser feito lá na frente. E tentar demonstrar isso. E aí, por várias vezes, a gente vai ter, por exemplo, profissionais que já estavam naquele determinado contexto há muito tempo, então eles estão acomodados daquele formato e tudo, e aí você vê que aquilo ali pode ser melhorado, ou que precisa ser melhorado, e aí quando você vai discutir sobre isso, de certa forma, não existe um embate, existe uma resistência, então acho que o meu maior desafio é sem dúvida, professor. Coordenar pessoas é difícil. É difícil, sempre foi difícil. Mexer com... As relações. Sempre foi. Eu fui secretário de saúde na minha cidade também. Mas lá era um pouco meio que assim que eu coordenava os coordenadores. Então eu tinha 10 ambientes de saúde lá que precisava, né, que eu tinha que gerir, mas era muito tipo, a gente fazia reunião com os coordenadores iam exercitar aquilo com as equipes, em raros momentos eu ia lá. Acontecia de ir, mas eu não precisava tanto ir. Na coordenação do curso, não lido só com coordenador, eu lido o tempo inteiro com professores e é muito, assim, são muitos, né? São muitos professores, muitas formas de pensar, muitas formas de pensar diferente da sua, e aí você precisa ter vamos dizer assim, o pensamento de que antes de eu traçar, eu posso achar que aquilo é importante, mas eu também preciso ouvir, né? E às vezes a gente ouvir é sempre muito difícil. E eu preciso ouvir o porquê que aquele professor faz aquilo daquele determinado formato, para daí eu conseguir pensar, não, aquilo que ele faz talvez seja dessa forma mesmo que seja melhor, mas aí se eu não achar, daí eu preciso traçar estratégias para eu convencê-lo de que aquilo, não concordo que aquilo talvez seja melhor que se a gente fizesse um determinado de outro formato e tudo. Então, eu acho que isso é a parte mais desafiadora. Por isso que esse semestre, por exemplo, eu acho que eu fiz não sei quantas reuniões. Reunião toda semana. Você vai mudar, seu apelido vai mudar. Com certeza. Abner, a gente está chegando ao final, né? Aqui do nosso podcast. Me fala assim, quais suas perspectivas profissionais, né? O que você pensa assim, como é que está a Abner hoje? Já vi que você está muito, muito realizado, já passou por vários locais. Mas assim, o que é que a Abner espera? Comemorando aí, né? 18 de outubro, comemorando o Dia do Médico. O que é que você fala para os profissionais que estão em formação, né? Principalmente. Né? E para aqueles profissionais que já estão no campo também, o que é que você fala aí para a sua categoria? Dê aí, faça seu nome. Faça seu nome. Bom, primeiro da parte profissional, eu estou investindo muito nessa parte da docência, nessa parte da academia, me encontrei muito. Não quero largar a assistência porque eu acho que é uma das coisas que eu também sou apaixonado, eu gosto muito de estar ali naquele
aquele caos, entendeu? Eu gosto, mas tenho investido muito na docência e acho que tenho sido bem feliz nisso. Agora, com relação ao que eu acho que eu posso dizer, né, para o profissional médico? Eu acho que no primeiro momento, assim, de uma forma geral, é tentar entender os outros olhares. Se a gente consegue, pelo menos, pensar, em tentar ouvir, em tentar entender os outros olhares, a gente consegue ver as coisas sob ótica diferente. Eu falo isso porque a gente, por exemplo, às vezes a gente recebe, por exemplo, um paciente que está irritado, enfim, e a gente tem aquela ideia de, tipo, não, vou botar para ele aqui como é que as coisas têm que ser feitas e tal, mas aí a gente está lidando com uma pessoa que tem o contexto dela, que tem as fragilidades dela, que vem no serviço com aquela fragilidade. Então, quando eu consigo entender isso, eu sofro menos, eu consigo traçar estratégias melhores. Isso, de uma forma geral, eu também consigo fazer quando eu tenho ali a minha equipe multiprofissional, que eu consigo entender os outros olhares. Então, eu acho que, de uma certa forma, como conselho, eu diria para todos os profissionais, para os alunos, para os professores e para os médicos, tentem entender os outros olhares, os outros contextos. Acho que isso é extremamente importante. E, além disso, também se respeitem. Respeitem os seus limites, abracem os seus fracassos. Eu acho que a gente precisa começar a entender que a gente não é só vitória, a gente precisa abraçar os fracassos da gente, porque a gente tem falado tanto sobre saúde mental, mas a gente sempre acaba evidenciando aquilo que a gente tem de pior. Esquece que, na verdade, aquilo ali não é o todo da gente. A gente precisa, na verdade, se parabenizar, um pouco clichê, mas se parabenizar o tanto quanto a gente se cobra, e na maior parte das vezes a gente não faz isso. Acho que são esses os 2 conselhos que eu daria. Perfeito. Avner, agradecer, né, por você estar aqui. Já fiquei com inveja de Júlia dar plantão com você, porque você parece ser bem tranquilo nos plantões, e é muito essa linha de raciocínio que eu tenho. Eu acho que se abafar, a gente gritando no pé do ouvido, eu acho que não... eu não funciono bem dessa maneira também. Eu sou muito do fazer a coisa em cada momento, né, e a gente realmente conduzir o plantão de uma forma conjunta, entendendo que cada um com o seu saber vai contribuir, né? Foi muito bom mesmo, né? Fico feliz de verdade de ver colegas médicos sendo formados por você, né, e sendo coordenado por você. Eu acho que muda muito a perspectiva que a gente acaba tendo em relação à medicina, né, de que não vê a enfermagem como importante, mas você trouxe vários pontos aqui realmente de elo. Fala muito do que Júlia trouxe, que não é sobre a medicina ou a enfermagem, mas sobre pessoas, e pessoas elas realmente se entenderem para a gente conseguir fazer o que está ali proposto para fazer, que é atender realmente o paciente, né? Espero que você tenha gostado do bate-papo. Foi um bate-papo mesmo. Ele gostou, tenho certeza. Como é que ele não gosta de conversar com a gente? É que um pouco do que a gente está conversando aqui, a gente de vez em quando faz muito, essas conversas. É porque a ideia do podcast... Eu nem sabia que vocês eram amigos, mas tudo bem, né? A ideia do podcast surgiu, Avner, justamente porque a gente conversava muito. Esses mesmos bate-papos que a gente sempre conversava muito. E aí, às vezes, as pessoas, o que vocês tanto conversam? Falei, vamos. Aí Jefferson falou, Ju, vamos fazer um podcast. E a gente reúne as pessoas que a gente bate papo para trazer um pouquinho mesmo do que a gente conversa na realidade, nas nossas práticas, né? Eu acho isso. E a ideia é essa mesmo, assim. E muda o pensar, muda a ótica mesmo. Talvez tentar enxergar o outro, né, com a ótica do outro e não com a minha. E é isso que você fala, assim, de dar enfoque não só no que é negativo, dar enfoque no que é positivo. É o que eu falei, eu tenho quase 19 anos e eu conto assim de dedo embates que eu tive com outros profissionais, não só os médicos, não. Mas você teve alguns, Jefferson era muito impetuoso. Eu era reativo demais. E o mais engraçado é que ele reagia e mandava assim, fiz isso, igual você faria. Eu falei, eu não faria. Aí ele começou, você não faria? Eu falo, não, eu não faria. Eu falei, Jefferson, nem tudo que eu falo nas nossas conversas ou eu penso, eu faço na hora, porque nessa hora eu tenho que agir com maturidade. Eu falei, às vezes eu tô chateada, eu tô retada. Você falou, você respira e você conduz de outra forma, né? Então ele era muito assim. Eu era muito reativo. Eu também era. Eu falava, Jefferson, eu nunca falei isso. Eu falei, eu nunca fiz isso. Eu falei, você fez. Eu falei, pra quê? Eu falei, qual o objetivo, né? Eu também era. Eu também era bastante reativo. Era muito reativo. Eu preferia ter razão do que ter paz. E por incrível que pareça, eu sou muito mais cri-cri com a minha categoria.
porque eu não quero que a minha categoria vacile. Então, eu acho que eu exijo mais da minha categoria do que... Eu acho que eu relevo muito mais que outras categorias, porque, na verdade, eu cobro muito, porque a nossa categoria, né, enfermagem, ela cobra muito de outras, né? E eu falo, para você cobrar da outra, você precisa ser muito boa. Então, se você não é boa, minha amiga, você não tem como cobrar, né? E hoje eu tenho uma premissa básica em relação a, às vezes, não entrar em algumas discussões, que eu pergunto muito, qual é o objetivo? É ego ou é porque eu realmente quero que o paciente ele se beneficie? Então, quando eu olho que às vezes logo quando eu formei, era muito por uma questão de querer validar o meu saber, que eu tinha razão e tal. E hoje eu falo bem assim, véi, não é sobre essa ótica aí, não. Mas vou dizer, em alguns momentos pode ser importante. Eu acho que em alguns momentos pode ser importante discutir e validar o saber, porque eu acho que as pessoas, de uma certa forma, têm a tendência a subestimar a gente. De uma forma geral. Sabe? As pessoas têm essa tendência. Porque existe um estereótipo de profissional, né? Um estereótipo de bom profissional. Sim. E aí, quando chega uma pessoa que às vezes não é aquele perfil que é esperado, e aí as pessoas têm. Então, acho que em alguns momentos é importante. Não é, na maioria das vezes não é. Mas em alguns momentos que eu acho que é importante você. Mas é sempre como, Avner. É isso. Sempre porque como. hoje eu digo, mas não de uma outra maneira, exato. entendeu? É sempre o mas como. fala que de vez em quando você não tem vontade de matar uma pessoa. Hoje mais não. Meu filho, hoje eu falo, gente, eu engulo cada sapo hoje, que antigamente, Mas quando eu de tava boa? aqui... Eu digo de outra maneira, eu espero. Eu vou dizer no momento adequado. Vingativo. Eu sou danada. Vingativo. Eu já entendi agora. Então, Juliana foi minha professora. Te pego na saída. Eu sou danadinha. Eu falei pra ele, amigo, não precisa você ir pra certos embates, né? Recua, volta, tá bom. Então, tá tudo bem. Lá na frente eu te pego. Eu queria, assim, Avner, agradecer a você, né? Como eu te falei, assim, é um prazer. Avner talvez não lembre, mas eu tive um embate com a Avner. Foi, e ele entrou em defesa da enfermagem, a enfermagem estava errada. Eu falei, não tô brigando com você, eu falei, tô falando da minha colega. Ele defendeu a enfermagem, né? Por isso que eu falei, eu sou muito mais criteriosa, porque eu não quero que a enfermagem erre, né? Não é que a gente é perfeito, Sempre não é nada quando eu vejo disso, alguém né? falando mal, por mais algumas vezes eu concordo, mas assim, eu sempre tento dizer pra pessoa, mas você já parou pra pensar que tem isso? Tem Foi assim mesmo. Tem, sabe? Ele falou assim, tem, gente. mas aqui tá agitado. Eu falei, então... Que Esse caso, já, foi? então. Eu falei, então. Mas se tem 299 e tem um grave, a prioridade é o grave. Os 299 tem que esperar. Mas é difícil. Né? Aí ele entrou em defesa, né? Mas assim, queria te agradecer, né? A gente conversa muito, então eu espero que você tenha gostado aqui no nosso bate-papo. Parabenizar outros profissionais médicos. Assim, eu sou muito feliz com muitos dos profissionais que eu trabalho. Eu acho que a gente precisa estreitar mais os laços mesmo, na perspectiva de dar uma assistência de melhor qualidade e na perspectiva também de fazer o nosso trabalho de maneira mais leve. Eu acho que a gente já tem tantos problemas, né? Tantos problemas institucionais, das instituições que a gente passa, das fragilidades, das condições de trabalho que a gente enfrenta, né? Dos problemas que a gente traz da nossa casa, dos nossos familiares, com os nossos amigos. E a gente chegar no ambiente de trabalho, principalmente a gente da saúde, que convive muito mais tempo fora, muito mais tempo no nosso trabalho do que no nosso lar, e a gente ter essas relações de trabalho de respeito, né? De empatia com o outro. Então, eu espero que esse 18 de outubro, né, seja para reforçar isso, que esse episódio seja para reforçar esse perfil de relações, que elas existem, que eu acho que a gente precisa falar mais disso e não dar tanta ênfase a essas outras fragilidades que acontecem, né, para que justamente a gente consiga avançar nas nossas relações profissionais, na formação de quem está vindo, né? Porque a ideia é que realmente o perfil ele mude e melhore a cada turma que é formada. Eu acho que o grande objetivo é esse, né? Gente, eu quero dizer que eu que tenho para agradecer, eu vim acompanhando algumas coisas por conta de que vocês entrevistaram o Kit, então, de certa forma, eu vinha já acompanhando um pouquinho e, assim, eu acho fenomenal quando vocês abrem esses espaços de discussões. Eu sou muito a favor de abertura de espaços de discussões. Então, assim, eu que fico muito agradecido, né, de ter aí recebido o convite, de ter a oportunidade de demonstrar o meu ponto de vista, de tentar mesmo esclarecer um pouquinho sobre que às vezes a gente precisa demonstrar pontos de positividade. E acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal, é excelente. E valorizo muito esses trabalhos de
quando a gente faz um pontinho, uma coisa aqui que a gente consegue, por exemplo, tentar mudar a realidade da gente, porque muitas vezes a gente quer mudar o mundo, né? E quando a gente consegue mudar a realidade da gente, a gente já está fazendo uma coisa gigante e acho que vocês estão nesse caminho, estão conseguindo fazer isso. Eu conheço pessoas que também seguem o podcast, acompanham, veem as discussões que vocês fazem, assim. Muito agradecido e quero parabenizar muito o trabalho que vocês fazem. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali, dê o seu recado aí para os seus colegas médicos, para os seus alunos, né, do dia 18 de outubro aí, e fale sua rede social, se você quiser, né, que as pessoas também sigam, acompanhem lá o seu trabalho. Você tem postado bastante do trabalho que você tem feito na faculdade, né, então dê o seu nome ali para o pessoal. Gente, que em primeiro lugar eu quero dizer, né, feliz Dia do Médico para todos vocês que estão aí, né, junto e correndo atrás de melhorar cada vez mais esse perfil profissional, né, querendo dar uma assistência melhor para os seus pacientes e tentar cada vez ser melhor enquanto médico. Fortalecer a categoria no sentido de um respeito profissional que vá de acordo com esse profissional com perfil de formação humanizado. Um profissional que precisa ser reconhecido pela assistência que dá de um formato em respeito a todas as categorias, a todos os pacientes, com esse olhar. Então, feliz Dia dos Médicos já para os meus alunos, que eu já considero vocês como os médicos, são futuros médicos, mas já ingressam aí nessa rira. Quem quiser me seguir é _, Avner, e aí o Avner é AVNER. Só seguir lá que eu posto algumas coisas, posto sobre a faculdade, sobre a rotina da gente nos plantõezinhos e as outras coisas. E qualquer coisa, estou aí à disposição. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Isso. E a vocês que estão em casa, agradecer mais uma vez essa audiência, agradecer aos nossos patrocinadores, Quality Ambulâncias, Clínica Abilife, pedir que se inscreva no canal. Justamente. Não é isso? Sigam, compartilhem, comentem. Exatamente. E siga também o nosso Instagram, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de bate-papo. Porque a gente está devendo ao vivo e para ter o ao vivo a gente precisa de inscritos. De inscritos no canal. Então, por favor, colaborem, né? A gente não tá pedindo nada. Nunca te pedi nada. Por favor. Agora vamos olhar ali para aquela câmera ávida e dar tchau ali para os nossos telespectadores. Tchau, galerinha. Tchau, tchau.